Bom dia, amada classe da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã em Campo Grande. Bom dia a você, membro da ICCG. Bom dia a você que nos visita nesta manhã. Seja muito bem-vindo. E vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos a aula de hoje. Eu peço a você que feche os seus olhos, aquiete-se, recline sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui debaixo da Tua permissão, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Grande é a Tua fidelidade. O Senhor tem nos mantido de pé, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado saúde, disposição para adorarmos ao Senhor, para participarmos de um momento de estudo como este que o Senhor nos providencia. Nós Te agradecemos por tudo isso, Pai, e que nesta manhã todos nós aqui sejamos edificados pelo estudo da Tua Palavra, também através do conteúdo do breve Catecismo de Westminster, e também que o Senhor seja glorificado. Acima de tudo, a honra e a glória são para o Senhor. Nós estamos aqui submissos à ordenança do Senhor em congregarmos e com um coração prazeroso e alegre de podermos adorar e aprender assentados aos Teus pés. Nós agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor nos guarde neste momento, proteja também as pessoas que estão a caminho e que nada impeça, Senhor, delas participarem deste momento de aprendizado. Assim, eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Amada classe, estudantes do breve Catecismo de Westminster, da Escola Bíblica Dominical, vamos à pergunta de hoje. Nós estamos naquela segunda parte da divisão que eu fiz das perguntas do breve Catecismo de Westminster. Nós estamos na segunda parte, Cristo, redenção, graça e lei. A segunda parte vai da pergunta 21 até a 84 e hoje veremos a pergunta de número 40. E o enunciado da pergunta de número 40 é o seguinte, vamos todos juntos, bem forte. Vai. O que Deus revelou primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? O que Deus revelou primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? Essa é a pergunta de número 40. A resposta é a seguinte: a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. Lei moral. Nós estamos caminhando e agora vai iniciar um momento pré-10 mandamentos. Nós estamos fazendo uma base, as perguntas vão nos encaminhar para o estudo dos 10 mandamentos. Vamos à referência bíblica. Por favor, abra Romanos, capítulo 3, 19 e 20. Primeiro texto de referência para nós estudarmos, Romanos, capítulo 3, 19 e 20. Para nós irmos depois para a parte didática, de explicação da resposta. Romanos capítulo 3, verso 19 e verso 20. Todos acharam aí? Diz assim o texto sagrado: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. No versículo 19, o apóstolo Paulo nos mostra que a lei moral de Deus está para todos os homens. Todos os homens, sob a lei. Perceberam aí o termo? Debaixo da, sob a lei. Versículo 20.
Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Aqui Paulo explica o seguinte: todos estão debaixo da lei, debaixo das ordenanças da lei moral de Deus. Porém, contudo, entretanto, todavia, aqueles que querem cumprir a lei para viver, ou viver aqui é ter uma vida com Deus, ser salvo, desfrutar de vida com Deus, não vão conseguir. É isso que Paulo está dizendo. Não vão ser justificados, ou seja, serem declarados justos mediante o cumprimento da lei. Mas a lei tem um objetivo, a lei tem uma função. A lei nos serve para, veja o final do versículo 20: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei moral de Deus, aquilo que Deus exige das pessoas e principalmente dos seus filhos, a lei moral de Deus serve para nos apontar o pecado, aquilo que é certo e errado. E eu disse na aula anterior que todo ser humano nasce também com a lei. Paulo usa lei também, mas é algo gravado, uma regra gravada em seu coração, sabendo o que é certo e o que é errado. Todos os seres humanos, porque todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então todos são indesculpáveis. Todos sabem minimamente o que é certo e o que é errado. Agora Deus vai esclarecendo um pouco mais a sua vontade com relação à lei moral, aquilo que é certo e errado mais claramente. É isso que nós vamos caminhar para entender. A lei moral de Deus. A lei moral de Deus mostra que se eu fizer aquela conduta é pecado. Muito bem, o apóstolo Paulo fala: se não houvesse lei, não saberíamos o que era pecado. Pecado, transgressão da lei de Deus. Ainda que todos saibam de forma inata o que é certo e o que é errado, moralmente falando. Capítulo 2 de Romanos nos mostra isso. Mas a lei, ela avulta o pecado. É isso que o apóstolo Paulo fala. Pensa você, aqui é um gramado. Aqui é um gramado de um parque. E no gramado do parque, no primeiro momento, não tem uma placa ali: não pise na grama. Eu soube que eu poderia transgredir uma lei? Não. Por quê? Porque neste gramado não tem uma placa escrita: não pise na grama. Ok? Por isso que, ainda que essa conduta minha seja errada, a lei não me mostrou isso, não avultou o meu erro, o meu pecado. Segunda situação, tem uma placa ali: não pise na grama. Eu olhei aquela placa, eu soube, está expresso para mim a vontade daquele que colocou aquela placa: não pise na grama. E eu piso na grama. O que isso revelou? O meu erro, o meu pecado. Entenderam qual é a função da lei? É isso, é revelar o pecado, é mostrar que as minhas condutas, se forem de acordo com a lei de Deus, ok, serei salvo. Agora, se as minhas condutas forem contrárias à lei de Deus, ainda que uma vírgula da lei de Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser transgressor da lei. E uma vez sendo transgressor da lei, inferno para mim. É isso que a lei mostra. Mas não porque a lei está errada, não por causa que a placa lá está errada, não porque a vontade daquele que colocou a placa e mostrando uma conduta errada seja uma vontade errada. Não, é porque a minha carne está enferma. Isso que o apóstolo Paulo mostra. Eu não consigo, pela minha própria carne, pela minha própria vontade, cumprir a lei de Deus plenamente.
porque a carne está enferma. O apóstolo Paulo ensina isso, não porque o erro está na lei, não, é porque o erro está em mim, porque eu sou o transgressor da lei, porque o problema está em mim, na minha carne. Eu sou o pecador, eu não consigo cumprir 100% os mandamentos de Deus por mim mesmo. É isso. Nós precisamos ter essa base para compreendermos depois o caminhar nos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos são o resumo da lei moral de Deus. Entenderam? É isso que o versículo 19 e 20 nos ensinam. Romanos 10, 5. Quem achou, leia bem forte, bem alto. Romanos 10, 5. Ora, Moisés escreveu, Paulo está dizendo, Moisés escreveu lá atrás o seguinte: aquele que cumprir toda a lei será salvo por ela, não é? Aquele que obedecer todos os mandamentos, as leis, os estatutos, as ordenanças morais de Deus, será salvo por meio dessa obediência. É que nós estamos pegando só uma parte, tá, do ensino. Porém, ele também ensina em Romanos e mais ainda em Gálatas que ninguém consegue ser salvo mediante o cumprimento da lei. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir toda a lei de Deus. Não há salvação mediante o cumprimento da lei moral de Deus. Nós estamos aprendendo então, olha só, agora para o fechamento aqui da parte introdutória da aula. Nós não estamos ensinando que a salvação vem pela obediência à lei moral de Deus. Mas Rodrigo, para que estudar então? Sabe o que nós precisamos conhecer? A vontade do nosso Deus. E a vontade do nosso Deus é a sua lei moral, é aquilo que Ele quer para você e para mim como filhos, para nós obedecermos e cumprirmos o certo e o errado de Deus. Mas isso pós-salvação. Para quem não é salvo, não adianta tentar cumprir a lei de Deus para ser salvo, porque não vai conseguir ser salvo mediante o cumprimento da lei. É isso que você precisa entender. Após a salvação, Deus, através do Espírito Santo em nós, nos capacita a vivermos uma vida em obediência à lei moral dele, a lei moral revelada. Isso traz para você e para mim conforto, segurança. Nós estamos nas mãos do Senhor do início ao fim, desde a salvação, passando pela obediência, na dependência dele, através do agir do Espírito Santo dele em nós, para obedecermos a ele, cumprindo a lei moral dele. Nós dependemos do Senhor para tudo, para a salvação, para o cumprimento da lei, para a nossa plena redenção no final, para a glorificação. Tudo é através do Senhor, na dependência total do Senhor. Ok? A regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. Agora vamos ver o seguinte: nós precisamos fazer distinções, nós precisamos entender. Primeiro, o que é lei? O que é lei? Vamos lá. Lei é aquilo que obriga a consciência e impõe dever moral em todas as suas exigências aos seres humanos. Queridos, Deus fez o ser humano com consciência. Consciência. A consciência é uma capacidade inata ao ser humano, isso para salvo e não salvo, isso para crente e ímpio. O ímpio tem consciência do erro, ainda que não plenamente, mas tem, porque a palavra de Deus diz que todos são indesculpáveis. Quando o apóstolo Paulo fala, e nós aprendemos na aula anterior, quando um ímpio, um descrente pratica a lei, não sabendo que está praticando a lei, ele faz lei entre ele e o seu próximo, praticando aquilo que é correto, porque dentro dele tem uma consciência, e ele consegue ponderar entre o certo e o errado, consegue. Por isso que todos são indesculpáveis. Os seres humanos têm consciência
de estar fazendo algo errado, de ter um ser superior. Nós aprendemos isso em Romanos capítulo 2, no início da carta aos Romanos. A lei impõe dever moral em todas as suas exigências. O que é impor dever moral? O que é moral? Moral é aquilo que você consegue distinguir entre certo e errado. Sempre pense nisso. Moral é certo ou errado. Certo ou errado. O que é amoral? Algo que não entra para você poder classificar como certo ou errado. Por exemplo, quando você vai decidir fazer um determinado curso de nível superior, você vai decidir sobre medicina ou direito? Isso é uma decisão moral que você vai tomar? Não. É certo e certo. Ou errado é errado. Aí você vai ter que ver por que é errado, né, Jaque? Por que fazer medicina é errado, por que fazer direito é errado. Mas não tem peso na balança. Puxa, por que eu fui fazer medicina, né? Eu devia ter orado ao Senhor, ou pedido ao Senhor orientação para ver que medicina é errado. Não é uma decisão errada. Isso vai depender da motivação e tantas outras coisas acopladas a isso. Isso você vai aprender se você ler aquele livro, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Jr. É fantástico, tira um peso das nossas costas tremendo, com relação a decisões amorais, que você toma uma decisão, e pode tomar decisão. Isso não implica necessariamente em erro. Ok? Os animais irracionais agem por instinto. Eles não têm noção de moralidade. O animal não sabe o que é certo ou errado. Não é que é questão de saber, mas ele não tem essa capacidade, ele não tem consciência. O animal não tem consciência. O animal é um ser amoral. Ele não tem consciência. Eles não têm noção de moralidade, bondade ou maldade em seus atos. Quando o seu cachorrinho vai lá, você chega do serviço e ele vai lá todo feliz te receber, ele não está agindo como um ato de bondade. Ele não sabe o que ele está fazendo com relação a bom ou mal. Quando ele te morde, quando você tira o prato de comida dele, ele não está agindo por maldade. Ele não tem isso. Não tem consciência. Não conseguem imaginar a presença de um ser superior através das obras da natureza. Os animais não têm essa capacidade. Já o ser humano tem. O apóstolo Paulo ensina isso, que sabe, através das coisas criadas, que existe um Deus. Muito bem. Mas agem por instinto ou necessidade. Os seres irracionais não têm raciocínio, não têm consciência. Um cachorro, por exemplo, quando ele está na rua, ele não fala: nossa, eu estou sem roupa, estou nu. Não tem isso. Não tem consciência. Deus criou o homem como uma criatura moral. O ser humano tem sim essa noção de certo e errado, e com consciência, apto a ter noção de certo e errado, mesmo após a imagem de Deus ter sido distorcida pelo pecado. Isso para todos os seres humanos, todos. E para codificar a relação entre os homens e Deus, e dos seres humanos entre si, Deus revelou a sua lei moral. Agora nós estamos chegando mais próximo da lei moral de Deus revelada, ok? Precisamos fazer uma distinção. Pode ir lá, pai. Isso.
Um ser moral. Exatamente. Isso. Por exemplo, você já viu a situação de um ímpio fazer tantas coisas mais, ou fazer coisas ou ações mais corretas do que um crente? Você já viu história assim? Meu Deus, nossa, aquela pessoa parece crente, mas tem crente que não faz aquilo que ele faz. O que é isso? É moralidade no coração. Ainda que ele pratique tudo isso corretamente, isso não salva. Muito bem, a prática da lei não salva. Porém, todos são indesculpáveis e todos passaremos pelo julgamento, porque sabem o que é certo e o que é errado. Mataram a charada? Então, vamos encerrar a aula de hoje. Não, estou brincando. Vamos lá, vamos às 3 leis que Deus revelou ao seu povo. 3 tipos de lei. Vamos lá, primeiro tipo de lei, lei cerimonial. Nós precisamos dessa parte doutrinária para nós fazermos distinção e ver o que nós vamos estudar, né? Vamos lá, lei cerimonial. A lei cerimonial se referia aos rituais utilizados no culto do Antigo Testamento e prefigurava a obra de Jesus. Onde você vê isso, por exemplo? Dentro do tabernáculo. Muito bem, em Hebreus nós estamos estudando a explicação da lei cerimonial, a explicação da lei civil, muitas vezes na carta aos Hebreus, que nós estamos estudando com o presbítero Newton. A explicação da lei cerimonial, que prefigurava, que era uma sombra, que mostrava algo que viria, que seria infinitamente superior e mais importante. Quem? Jesus. Todas aquelas leis cerimoniais revelavam Jesus, apontavam para Jesus, mostravam que por elas mesmas não havia caminho ou salvação para Deus, mas apontavam para aquele que garantiria a salvação, Jesus. A lei cerimonial fazia isso. O que acontece com ela? O que aconteceu? Após o sacrifício de Cristo, esta lei foi abolida. Abra, por favor, Levítico 1, versículo 1, 2 e 3. Levítico 1. Se você quer estudar com detalhes a lei cerimonial da nação de Israel, leia Levítico. Porém, acompanha o estudo com Hebreus. Por quê? Porque você não pode ficar com a lei cerimonial, né? A gente não vai ficar com a lei cerimonial, porque senão nós vamos fazer isso que os 3 primeiros versículos do capítulo 1 de Levíticos nos mostram. Vamos lá, quem achou, leia bem forte. Levítico 1, 2 e 3. Muito bem. Para se achegar para uma adoração a Deus lá no Antigo Testamento, o que o adorador tinha que fazer? Trazer uma oferta, um holocausto, ou uma oferta pacífica, e todos aqueles detalhes que você estuda lá no livro de Levítico. Cadê seu animal? Para você adorar o Senhor hoje aqui. Cadê o seu boi? Cadê seu novilho? Cadê seu macho sem defeito, animal, para você oferecer para poder adorar ao Senhor? Cadê? Não tem mais. A lei cerimonial foi abolida, porque agora a adoração ao Senhor, que antes era por meio de rituais, sacrifícios, todo um processo de intermediação, hoje não existe mais, a não ser por meio de Jesus Cristo. Cristo aboliu a lei cerimonial, entenderam? E todos aqueles rituais cerimoniais da nação de Israel, das leis cerimoniais que Deus exigiu que a nação de Israel cumprisse naquela época, para apontar Jesus Cristo que viria, certo? Lei civil ou judicial. Opa! É verdade, tudo tem um significado, né, Raquel? Com certeza.
Isso. Uhum. Isso. Isso mesmo. Perfeito, Raquel. Muito bem, perfeito. Isso que a Raquel está dizendo, sabe quem ensina num livro A Lei de Deus? A Lei de Deus hoje, sabe quem ensina? Solano Portela. Eu li esse livro, é excelente também. A Lei de Deus hoje. Ele explica sobre a lei cerimonial e suas implicações culturais, a lei civil, judicial e a lei moral. A Lei de Deus hoje, Solano Portela, reverendo Solano Portela. Muito bom livro também. Recomendo a você, meu aluno, sobre a lei moral de Deus, que ele explica também a aplicação para hoje. Por último, então, olha lá. Não, desculpa, estamos na lei civil, né? A lei civil, Deus deu também a lei judicial, ou a lei civil, ao povo de Israel, com normas que regulavam a sua vida civil. A nação de Israel, ou melhor, antes, o povo de Deus iniciou pela aliança que Deus fez com Abraão. Vamos pensar assim. Ali foi um ali foi o início, foi um embrião da nação de Israel. Por que eu estou dizendo isso? Deus falou o que para Abraão? Abraão, me obedeça, porque através de você farei uma grande nação. Ok? Não estou dizendo que antes de Abraão, Deus não era povo de Deus. Sim, era povo de Deus, mas Deus foi trabalhando na história por sua providência e soberania, para que através de Abraão, o pai da fé, iniciasse a nação de Israel. Depois veio Isaac, e a descendência de Isaac e Jacó, e através de Jacó houve a confirmação do início da nação de Israel. Tanto é que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, muito bem, através dos seus 12 filhos que foi a raiz das 12 tribos, muito bem, e os 2 filhos de José, muito bem. Olha lá, a lei civil regulava, a lei civil ordenava, a lei civil disciplinava como os cidadãos da nação de Israel deveriam viver. Essa era a função da lei civil na nação de Israel. Para nós, brasileiros, devemos obediência às leis que vigoram em nosso país. Você, brasileiro, tem obrigação de obedecer à lei civil de Israel? Não. Muito bem. Tanto é que essa lei ela já passou por mutações. A lei civil que Deus deu à nação de Israel naquela época, hoje já não tem tudo aquilo. Hoje, a nação de Israel, o país Israel, os judeus ali, tem as suas legislações próprias. Quem sabe usam sim princípios da lei civil que Deus deu a Moisés lá atrás. Mas nós, brasileiros, não estamos obrigados a obedecer hoje a lei do povo de Israel. Então, a lei civil para nós foi abolida. Não é exigível para você e para mim. Lei civil que regulava relações dos cidadãos, do povo, da nação de Israel. Por exemplo, Deuteronômio, abra lá. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Quem achou, leia por favor. Deuteronômio 22, 8. Deuteronômio 22, 8. Você faz isso? Que lei é essa? Essa é uma lei civil, porque naquela época teve que haver uma disciplina legal para que alguém que fosse construir uma casa com terraço tivesse que ter um parapeito, porque é perigoso, uma pessoa que chega no terraço e não tem parapeito, ela morre. Então Moisés, através dessa lei civil, para a nação de Israel disse, ei, Código Civil da nação de Israel, prestem atenção, se você for construir uma casa que tem terraço, coloque parapeito, porque se a pessoa que chegar lá no terraço cair, você vai ser culpado pela morte dela. Isso é lei civil da nação de Israel.
Você faz isso? Você faz isso hoje porque na lei brasileira existe, principalmente na municipalidade, tem um código de conduta para você construir casa, para você tirar habites, e tem todo um regramento que você tem que obedecer para construir as casas, as edificações, com regras para evitar problema, morte, problema com o vizinho, tem tudo isso. Tem lei de vizinhança, tem o Código Civil. Entenderam? Você obedece à lei brasileira. Ah, mas Rodrigo, eu preciso tirar tudo isso da minha Bíblia? Não, não é isso. Você precisa entender que tudo isso compõe a palavra de Deus, e você tem que ter um entendimento que tudo isso foi abolido, tudo isso passou dentro da providência de Deus. A lei civil passou para nós, igreja. Lei cerimonial, lei civil. Entenderam? Eu preciso que vocês tenham isso bem certo nos corações de vocês. Por quê? Porque nós não vamos ver sobre lei cerimonial e sobre lei civil da nação de Israel. Lei cerimonial nós estamos vendo muito bem com relação ao estudo da carta aos Hebreus, e essa correlação, a superioridade de Cristo sobre a lei cerimonial também. Agora vamos para a lei moral então. Por último, Deus deu a lei moral. Esta continua sendo válida, pois o Evangelho não a aboliu. A lei moral de Deus é o quê? É a vontade revelada dEle, é aquilo que Ele quer para o povo dEle, é aquilo que Deus quer como vontade, exigência, para nós obedecermos como filhos dEle. Lei moral de Deus revelada para mim e para você, é aquilo que Ele quer para você obedecer, que tem por fundo princípios dEle, princípios de Deus para a sua e para a minha vida, de obediência, de fazer o que é correto, de santidade, ok? Isso que nós vamos ver, lei moral de Deus. Quanto à lei moral, aos seres humanos, os pactos estabelecidos em forma de lei vieram somente demonstrar a total incapacidade do homem para cumprir a lei de Deus. Mas Rodrigo, você está me deixando confuso. É para eu obedecer ou não é para eu obedecer? Porque se você está dizendo que eu tenho que obedecer a lei revelada de Deus, como que você está dizendo agora que eu não consigo obedecer a lei revelada de Deus? Não é isso que eu estou dizendo aqui, nesse parágrafo? A lei moral aos seres humanos mostra que os pactos estabelecidos em forma de lei vieram somente para demonstrar a total incapacidade sua e minha para cumprir a lei de Deus. Rodrigo, e aí? O que eu faço? Sabe o que você faz? Entregue-se a Jesus. Só através dele você vai conseguir cumprir a lei moral de Deus. Chegaram no ponto? Porque a nossa vida é de total dependência do nosso Redentor Jesus Cristo. Oi, Amanda. Isso. Muito bem. Nossa. Amém. Uhum. Muito perfeito, Amanda. Você fez exatamente por que nós cumprimos e obedecemos a lei de Deus hoje. E nos incomoda quando nós não cumprimos. Porque não é porque nós mesmos, estou com um mau pressentimento aqui que eu estou descumprindo a lei de Deus. Não é mau pressentimento, não, é o Espírito mesmo. É o Espírito que está incomodando você e a mim quando a gente descumpre a lei moral de Deus. Isso é para o nosso bem. Isso nos faz nos arrependermos e voltarmos para Ele, para cumprirmos a lei de Deus com prazer, como nós vamos ver no final, no Salmo 1. Com prazer. Lei moral de Deus. Então, a lei mostra que nós somos incapazes de cumprir. O princípio da lei moral é o mesmo eternamente. Perfeita obediência. Quem cumprir toda a lei vai ser salvo. Eu não consigo cumprir toda a lei, não serei salvo por ela, porque eu não consigo.
a minha carne, o meu pecado, o meu eu sou pecaminoso, eu já peco no primeiro mandamento de ter o Senhor Deus como o único Deus. Não consigo, já escorrego no primeiro. Mas Rodrigo, e aí, como é que faz? Não, eu não faço, Jesus já fez. Jesus já fez tudo por nós, cumpriu a lei e satisfez a justiça de Deus. Deus olha para você e fala: eu quero que você cumpra a lei. E Jesus chega entre nós e Deus e fala: Pai, eu cumpri por ele. Ele crê naquilo que eu já fiz ao Senhor, Pai. Os meus méritos, Pai, satisfazem a tua justiça. Portanto, Pai, perdoe este pecador por causa de mim, porque eu cumpri a lei para satisfazer, Senhor, a sua justiça. Aí o que Deus faz? Amém, meu filho, eu perdoo aquele pecador por causa dos seus méritos, e eu recebo aquele pecador santo, justo, para ser meu filho também. Entenderam em resumo aqui, em 1 minuto que eu falei a respeito da redenção de Jesus Cristo? É isso. Então, qual a utilidade da lei? A finalidade da lei foi conduzir a história para uma nova aliança firmada na justiça de Cristo. A lei, portanto, é útil para despertar o ser humano para a necessidade que tem de um Salvador, de um Redentor, que o livre do seu pecado. As exigências da lei mostram que o pecador não consegue cumprir toda a lei. Aí ele pergunta: o que eu faço? E se Deus tem um propósito com relação à vida dele, Deus mostra para ele e coloca o dom da fé no coração dele. Ele passa a crer em Jesus Cristo e ele fala: eu não consigo fazer nada, mas eu creio em Jesus Cristo. O que aconteceu aí? Regeneração, salvação. A pessoa passa a crer em Jesus Cristo como o cumpridor da lei e que satisfez o justo e o justificador. Isso não significa, preste atenção agora que isso aqui é muito importante, isso não significa que a lei moral perdeu a validade. Não, aliás, ela é válida hoje, ela está em vigência. A lei moral de Deus hoje, o cristão deve colocar esta lei como uma norma de vida, impossível na sua perfeição, mas procurada com sinceridade. Qual que é o termo que você vai dizer para mim? Rodrigo, então eu entendi, a partir desse momento eu devo cumprir a lei de Deus com prazer. A partir do momento que você virou um cristão, eu vou cumprir a lei de Deus agora. Agora é um prazer não para Deus me aceitar porque eu estou cumprindo a lei, não, porque Ele me ordena a obediência à lei revelada dele, à lei moral dele, e eu com prazer vou me esforçar, moralmente falando, entenderam? Consciência, para obedecer à lei moral de Deus, com prazer, não assim. Não cobiçará, Senhor, tá bom, não tenho que cobiçar, né? Poxa, bem que eu queria, mas tá, eu vou cumprir a lei de Deus. Não é assim. Nós vamos obedecer ao Senhor com prazer. Obedecer ao Senhor na lei revelada dele, porque eu quero agradar o Pai. O coração do filho, quando ele quer agradar o Pai, o que ele faz? Ele busca em primeiro lugar obedecer ao Pai. Um filho que não quer agradar ao Pai, o primeiro passo é se rebelar, desobedecer, ir contra a vontade do Pai. Entenderam? Já que perfeito, já que é verdade. Quando a gente é convertido, no início da nossa carreira cristã, muitas vezes nós não temos tanto prazer, ou até
nenhum prazer em determinados cumprimentos das ordens de Deus. Mas nós fazemos o quê? Senhor, eu quero obedecer. Senhor, eu quero obedecer. Senhor, o Senhor iluminou a minha consciência agora que além de eu fazer o que é certo e errado, trivialmente falando, assim, porque eu tenho que fazer, porque algo aqui dentro me incomoda. Não, agora eu quero agradar ao Senhor, porque essa é a sua vontade. Porque o Senhor me salvou, então eu quero. O Senhor me ajude a ter prazer na sua lei. O que vai acontecer? Gente, o Espírito Santo está mais interessado do que nós em produzir em nós prazer, em obedecer a Deus. Irmãos, se tem crente, entre caspas, crente, que está relutando em obedecer a Deus e está sendo um peso para ele, eu vou dizer para você, olha, pode duvidar da salvação dessa pessoa, no sentido de, não quero, não é difícil, essa vida com Deus não é nada, então, pode duvidar da salvação dessa pessoa. É isso que a Jaque está falando. Deus vai trabalhando no coração para que a pessoa queira, decida, se esforce para obedecer a Deus. E essa luta, já que vai até o final. Vai até o final. Não estou dizendo que hoje nós estamos perfeitos. Aqueles que têm 5, 10, 15, 20, 30 anos de caminhada, chega nos 30, 35, aposenta e fala, agora eu estou pleno na obediência a Deus, nada me incomoda, eu obedeço. Nossa, pensa num crente top que eu sou. Eu obedeço tudo, não tem incômodo nenhum. Não, a nossa carne incomoda. Aliás, a lei de Deus incomoda a nossa carne. Nós ficamos naquele peso que o apóstolo Paulo diz que quando eu quero fazer o bem eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. É descrente que está falando? Não é crente. É essa luta que nós estamos tendo diariamente. E lá no final nós vamos ser vitoriosos, porque Jesus já nos garantiu a vitória. Ele já nos salvou. E lá na glória nós vamos agradecer a Ele. Falar, Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, até o último dia de suspiro da minha vida, eu não conseguiria, Senhor. Teve dia que eu quis desanimar, abandonar, deixar tudo, Senhor, mas o Senhor me conduziu. O Senhor estava comigo em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não conseguiria. Quem que levantou a mão? Pode falar. Pode falar. Ah, sim. É verdade. Exato. Sim. Amém. Quando você diz com relação ao cumprimento da lei cerimonial, não que o que a gente aprende, o que eu estou querendo dizer aqui na aula, não aqueles detalhes de cerimônia, de ritos, que hoje, ou tem igrejas que estão querendo resgatar ritos judaicos do culto. Não, mas isso tudo já foi abolido através de Cristo, Se nós estamos reunidos aqui num templo, não é uma sinagoga, daqui a pouco, se o Senhor derrubar esse prédio, nós temos que ir para debaixo de uma árvore, ou para a casa de alguém, mas ainda assim, nós adoraremos ao Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade, reunidos, pela intermediação de Jesus Cristo, que é o nosso culto, a adoração ao Senhor, ok? Muito bem, mas aqui também é um momento especial, um momento de culto, que Deus prepara para nós, e Ele ordena, sim, que os seus filhos se reúnam para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui cumprindo uma ordenança de Deus, viu? É isso aí. Pedrão. Sim.
Amém. Muito bem, é isso aí. Nenhum ser humano vai ser condenado por neutralidade. Eu não sabia o que era certo e o que era errado. Não, eu não fiz o que é errado, estou sendo condenado, estou indo para o inferno por causa disso. Não, Deus é justo e Ele sim condenará os ímpios, porque eles sim estão fazendo o mal, fizeram o mal, contra a vontade e a lei de Deus. Muito bem, isso mesmo, Pedrão. Vamos ao Salmo 1 então, para a gente encerrar? Ou então, você crente, ok? Tem prazer na lei do Senhor. Busca prazer na lei do Senhor, se esforça para ter prazer na lei, no cumprimento, na obediência da vontade do nosso Senhor, da vontade revelada, que nós estamos estudando na pergunta 40, tá bom? Então vamos ler o Salmo 1, versículo 1 e 2, todos juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para um pouquinho. Não e não. O que é isso? Lei moral de Deus para você e para mim. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Agora, Senhor, se eu não posso fazer isso, Senhor, o que eu posso fazer? Agora vem o versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Senhor, muito obrigado por esse versículo tão reconfortante e encorajador para nós. Eu não quero, Senhor, fazer aquilo que desagrade a Ti. Eu quero, Senhor, fazer aquilo que agrade ao Senhor. Por isso eu quero conhecer a lei do Senhor, aquilo que o Senhor quer para mim, a Sua vontade revelada, vontade preceptiva. Muito bem, alunos? Para eu agradar a Ti, Senhor, e que isso seja um prazer para mim, Pai. Nós devemos orar o versículo 1, versículo 2, versículo... Lógico, o Salmo 1 inteiro, mas orar, Senhor, me dê prazer na Tua lei, e que eu medite. O que é meditar? Para eu conhecer a vontade do meu Pai, eu preciso estudar, eu preciso buscar, meditar, buscar leitura, de dia e de noite, ou seja, uma constância. Então vamos todos juntos declamar aí a pergunta e a resposta. 40, vamos lá. O que Deus revelou primeiramente ao homem para a regra de sua obediência, a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral, ok? Deus revelou isso. Iniciando a próxima aula de hoje então, pergunta 41, vamos todos juntos? Pergunta 41. Vamos lá, hein? Vamos ter que fazer uma aula em 2 minutos. Pergunta 41, vamos lá, todos juntos. Onde está a lei moral resumidamente compreendida? Resposta, classe. A lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Alguém abra Deuteronômio 10:4 e outro Romanos 10:5. Nós precisamos correr, que eu tenho muito conteúdo dessa aula ainda hoje. Vamos lá, pergunta 41. Romanos 10:4, outro Romanos 10:5. Deuteronômio 10:4. Deus revelou a Moisés a sua vontade, a sua lei moral. E a lei moral Deus escreveu em tábuas e deu a Moisés. E Moisés disse isso ao povo, ok? A lei moral de Deus está resumida nos 10 mandamentos. É isso que nós estudamos em 10:4. Deuteronômio 10:4. Agora Romanos 10:5. Nós já lemos esse versículo. Olha aí, a vontade de Deus, a lei moral de Deus está revelada nos mandamentos, ok? Terminamos a pergunta 41. A próxima aula, se Deus permitir, vamos dar 42 em diante. Agora perceberam que nós fizemos um link, nós fizemos uma ponte para iniciarmos os 10 mandamentos. Que Deus nos abençoe. Amém.